queria dar início à última, mas principal fase desse evento, que é a palestra do professor Raul Landim, que, embora eu conheça e não acho que ele dispense apresentações, porque a apresentação é importante, mas eu não desconheço o título da conferência. Infelizmente eu estou com esse probleminha, que é desconhecer o título. Bom, eu sabia. Pois é, então você pode... exatamente, por isso que eu fiz essa observação. Então, o professor Raul Landim, eu ia contar uma história bem bacana, que eu fiz quando você era... Mas eu não esqueci, eu não esqueço porque assim, isso é uma história que eu fiz quando eu era sua aluna. Mas eu acho que você pode ficar ofendido ainda, então... Meu Deus, o negócio mas é que assim, o Raul Landim, quando era jovem... O conto não disse que vai contar. Exatamente. Então, professor, a história é a seguinte, né? Eu fui aluna do professor Landim na década de 80, quando ele veio da PUC para cá. Ele fez sua formação, ele tem um processo formativo muito curioso, que é fazer graduação em Direito da Filosofia. Depois muito fez o mestrado, não, porque fez mestrado em Lógica, depois abandonou todos os livros de Lógica e passou a fazer Filosofia. Esqueceu tudo a Lógica. Exatamente, e aí... Não, mas o mestrado é o mestrado, né? É o doutorado. Doutorado sobre lógicas temporais. Ele pode ter esquecido, mas ele formou um excelente pesquisador em lógica, professor... Mas fiz bons. Exatamente. Professor. Sem saber, ensinei. Todos os professores, aliás. Então, curioso nesse sentido, né? Que teve uma dedicação grande à filosofia, depois, de alguma forma, se desencantou disso por alguma razão, ou se encantou com a lógica, se fez uma dedicação, se dedicou bastante à lógica, e um tema difícil que é a lógica temporal, a meu ver, mas talvez seja fácil. E depois voltou então para a filosofia, começou um estudo temático sobre o conceito de verdade, né? E com isso foi de alguma forma retomando o estudo dos clássicos, sempre a partir da perspectiva do conceito de verdade, o que marcou a École Landinienne, que como foi chamada pelo meu orientador na França, que já tinha sido orientador do Marx, foi orientador do Ulisses e depois minha, entendeu? E ele disse que na minha tese que de fato ele reconhecia que há uma escola Landinienne de História da Filosofia. Eu espero que isso te agrade, porque a mim me deixou muito orgulhosa. Então, eu queria deixar isso também para os alunos saberem que estão participando de algo que tem uma expressão internacional. E aí, a partir daí, fez um excelente livro, que é um livro que ainda é referência sobre Descartes, que é Evidência e Liberdade, que eu estou tentando convencê-lo a reeditar, né, que está esgotado, mas que é citado, e outros textos, outros artigos sobre diferentes autores da história da filosofia, desde Wittgenstein para trás, né, Spinoza, Descartes, São Kant, São Tomás e não cheguei para essa praia. Não, graças a Deus. Isso eu também fiquei tranquila. Não chegou ao Pedro Olive, né? Mas pulou ele, foi até São Tomás. Enfim, então é um grande prazer de apresentá-lo, professor. Embora, de fato, você dispense apresentações, Mas o título da conferência você ainda não disse. Não sei e não vou dizer. Eu vou dizer apenas rapidamente a história que eu criei quando eu era aluna dele, de administração científica, que nós fomos solicitar orientação, né, para ele. E a ideia é a seguinte, Landim San, quando eu era aluno, e sabe que toda história chinesa ou japonesa tem San, né? Landim San era um menino que queria estudar filosofia ocidental. Então ele chegou para o seu mestre e disse, eu quero estudar filosofia ocidental. Mas o seu mestre respondeu, então, para saber filosofia ocidental, é preciso aprender a pegar mosca com a mão. E Landim era um menino muito rebelde e achou que essa instrução não era suficiente. Então foi para Louvain estudar filosofia ocidental. Daqui a parte que você pode ficar chegando. Hoje Landim San não sabe pegar mosca com a mão, nem filosofia ocidental. Descrição perfeita. Tudo que eu estudei não consegui aprender. Não, isso eu acho realmente é uma brincadeira, porque claramente eu ainda considero o meu mestre. Então, mas eu fico grato de se achar mestre, mas sempre eu tenho medo dos alunos
que há um desejo, mas há sempre um mestre. Isso é verdade, professor. Isso é verdade. E eu vejo cada aluno escondido na amabilidade, na convivência, um desejo definitivo. Dou sorte de superar, que isso faz parte da vida. Mas de matar, eu fico com medo. Mas isso que eu acho uma das coisas muito bacanas do seminário de Filosofia da Linguagem, que houve sempre esse estímulo ao debate, à discussão. Nunca vou esquecer da primeira vez que você nos apresentou no Mancoff sobre o conceito de representação e todo mundo achando que concordava com você, você não se reconheceu em nenhuma descrição ou tratamento do conceito de representação. Então isso eu acho muito legal isso, assim. Então eu acho isso um mérito seu, que é não só de ter formado essa escola, mas de ter formado uma escola não de seguidores, mas de pessoas que amam discutir. Então, passo a palavra. Mas amo mais ainda que concordo. Mas isso é... Mas que discutir a questão termina concordando. Tá certo. Isso a gente pode arranjar. Essa parte a gente resolve. Resolve socialmente. Exatamente. Isso a gente resolve quando tiver meio minuto para acabar, você concorda. Então, eu passo a palavra a você. Muito honrada de estar aqui. Bem, obrigado pelo convite. Todos pretensos elogios, assim, com certas insinuações da moça que eu nunca consegui pegar, que é uma constatação verdadeira. Bem, mas olha, eu vou primeiro falar genericamente sobre o que eu vou fazer. Meu projeto de pesquisa vai sobre o conceito de representação e semelhança, similitude. Esse é o projeto geral e aqui eu vou apresentar uma pequena parte dele. Nesse conceito de representação e similitude, eu escolhi dois filósofos que não vou dizer que conheço, porque senão acho que eu estudei, Tomás de Aquino e Descartes. E porque, de um lado, Tomás de Aquino, pelo menos no conceito de percepção sensível, mostra a inutilidade da solução de Tomás. E Tomás apresenta de uma maneira, vamos ver, razoável, na escolha de Aristóteles, porque em que se baseia o conceito de similitude. Então, minha primeira preocupação vai ser apresentar de uma maneira, sem entrar em discussões de outros intérpretes, de outros autores, por que São Tomás, com que direito ele pode dizer que não só a percepção sensível, como também, que eu não vou falar do conceito, são similitudes dos objetos que eles conhecem. E com essa ideia, o central, pelo menos para a percepção do mundo externo, vai ser baseado na sensibilidade. Depois vai haver um problema do conceito, porque o conceito preserva esse conceito, a noção de similitude. Em segundo lugar, dito isso, que vai incluir sentidos externos, eu vou mostrar como Descartes se passa dessa noção, por que Descartes se passa da noção de similitude, consegue explicar a percepção como uma representação, percepção sensível, como uma representação do mundo externo, sem precisar ter semelhança com os objetos que são representados. E aí é uma prova que exatamente é uma outra posição de São Tomás, sendo que ambos falam num quadro realista. Esse, então, é o objetivo de expor São Tomás preliminarmente para dizer como é inútil tudo aquilo que ele fez na percepção sensível. É, como eu disse, inútil, mas a gente se diverte. Bem, então, uma parte. Eu vou ler, às vezes eu vou falar, explicar o que uma das inúmeras maneiras de refletir sobre as divergências e as oposições entre a filosofia moderna e a filosofia medieval consiste em analisar a questão do conhecimento objetivo nessas duas perspectivas. A tarefa seria vasta e talvez inexequível se ela não se restringisse a uma reflexão que aborda duas perspectivas que marcaram, de um lado, o apogeu da filosofia medieval e, de outro, o ponto de partida da filosofia moderna. Refiro-me a Tomás e a Descartes.
Se ao invés de Descartes procurássemos um representante do apogeu da filosofia moderna, Kant, da crítica da razão pura, a despeito da diferença de vocabulário e do ponto de partida filosófico, encontraríamos mais afinidades entre Tomás e Kant do que oposições e rupturas. Descartes, tendo aprendido no colégio dos jesuítas La Flèche os elementos da filosofia tomista, conserva muitas vezes o vocabulário escolástico para melhor discordar da filosofia que lhe for ensinada. No entanto, a análise dessas concepções filosóficas sempre suscita uma indicação. Trata-se de uma conservação que suprime ou de uma supressão que conserva. O que concerne ao conhecimento, a reflexão cartesiana questiona dois princípios da filosofia tomista: a similitude do ato de conhecer e do que é conhecido, daí a importância da crítica cartesiana à noção de espécie intencional, sensível ou inteligível, e relativamente ao conhecimento intelectual é posta em questão a interpretação tomista da abstração. Daí a relevância que a noção de ideia inata em Descartes tem a noção de ideia inata na explicação das operações cognitivas do intelecto puro. Então, eu divido o seguinte: na percepção sensível, nós vemos essa noção de similitude de São Tomás e a ausência, a inutilidade dessa noção feita através da noção de espécie sensível. Eu vou explicar depois, tecnicamente, o que é espécie sensível. No problema do conhecimento intelectual, eu acho que aqui há uma oposição, baseia a crítica de Descartes, a ruptura é a noção de ideia inata, exatamente como crítica à teoria da abstração, tal como Descartes, como Tomás interpreta. Nesse artigo, nos restringiremos a análise da questão da percepção sensível. No entanto, nosso objetivo não é de contrapor as explicações conflitantes sobre a natureza e o papel da percepção, mas de expor alguns pressupostos e princípios que justificam em cada quadro conceitual a função representativa da percepção sensível. Nota-se que ambas as perspectivas são realistas. Os objetos imediatos da percepção sensível são as coisas externas e não estados mentais. Para Tomás, no conhecimento sensível, se for legítimo classificar como conhecimento uma operação exclusivamente sensível, ocorre uma identidade formal entre a espécie sensível, a forma do objeto na mente e a forma natural, acidental, de objetos externos, do objeto externo, e a espécie sensível intencional dessa qualidade, que justifica a afirmação de Tomás que o sensível em atos são os sentidos em atos. Isso vai ser uma tese central para compreender a similitude. Por que Tomás usou a noção de espécie sensível? Porque Descartes a descartou? Isso é uma pergunta. Embora tenha reafirmado a função representativa das ideias sensíveis, sem, no entanto, considerá-las semelhantes aos objetos externos que elas representam. Responder essas perguntas é um dos objetivos dessa apresentação. Então, agora eu vou analisar, começar isso aqui, a introdução literária, sentidos externos e similitude sensível. A análise tomásica do conhecimento pressupõe sua ontologia, a do ser como ato puro, ilimitado, a da composição do ser e da essência, que é signo da finitude do ente, da composição ilemórfica na própria essência, composição de forma com a matéria dos entes naturais. Do ponto de vista do conhecimento humano, segundo Tomás, a necessidade de faculdades sensíveis decorre de uma limitação do intelecto. Entes finitos, segundo Tomás, conhecem objetos mediante representações. Nesse caso, não pode ocorrer uma identidade entre sujeito e objeto. A ficção de conhecimento angélico é um bom exemplo. Embora seja de natureza, eu estou falando de anjo, só como exemplo. Ele não entra na filosofia de Tomás como filósofo, entra como teólogo. Embora sejam de natureza puramente imaterial, anjos seriam entes finitos que conheceriam outros entes por representações inatas, isto é,
por espécies inteligíveis e intencionais. As representações angélicas seriam intuitivas e intencionais, embora as inatas, elas visariam objetos distintos do próprio sujeito. Quer dizer, São Miguel conhece um outro anjo. São Miguel, bem, um outro anjo. Rafael, Miguel, um arcanjo. Mas anjo conhece com anjo. Isso. Assim, por intermédio das espécies, os objetos estariam imediatamente presentes no cognoscente, intelecto finito, não intuitivos, como o intelecto humano, por não conterem neles mesmos as representações de objetos, precisam de uma função receptiva para, a partir dela, formarem representações que inteligem discursivamente objetos. Assim, segundo a tradição tomista, do ponto de vista epistêmico, o intelecto não intuitivo exige uma função passiva de recepção de dados externos para que eles possam ser representados e pensados. Segundo Tomás, o conhecimento intuitivo inato dispensaria faculdades sensíveis, receptivas. A apreensão representativa do objeto, realizada através de etapas progressivas que caracterizam a discursividade do conhecimento, é outro indício da necessidade de uma função passiva de receptividade de dados que poderão vir a ser conhecidos como objetos. A ontologia tomásica realça essa tese ao afirmar que o sujeito do conhecimento sensível é o composto substancial, composto de alma e forma, quem sente é o composto, e não simplesmente a alma, embora seja a alma que torne inteligível aquilo que é percebido pelos sentidos. Como é sabido, os 5 sentidos externos são as funções primárias de receptividade de dados externos. Receptividade é passividade, nesse caso, passividade é a de um órgão corporal. É a diversidade das qualidades dos objetos reais que agem sobre os objetos corporais que explica a diversidade dessas 5 funções receptivas. Queria dizer só, chamar a atenção para uma coisa, que essa noção que depois ficou conhecida, qualidade secundária, qualidade primária, qualidade secundária, sendo a cor, etc., e os primários uso da quantidade e da grandeza, isso já está implicitamente na distinção entre sentidos externos e São Tomás. Os sentidos externos são capazes de sentir as qualidades secundárias, que são qualidades reais, acidentais dos objetos externos, e também sentir imediatamente os objetos chamados comuns, a grandeza e a quantidade. É a diversidade das qualidades dos objetos reais que agem sobre os órgãos corporais, que explica a diversidade dessas 5 funções receptivas. Vemos cores, ouvimos sons, por exemplo, porque sons e cores são qualidades reais acidentais, que especificam o ato de ouvir e de ver, alterando os órgãos que têm a disposição de ouvir e de ver. Essa disposição do órgão é denominada de potência ou faculdade sensível. E segundo Tomás, usando a habitual terminologia hilambófica, as faculdades são a forma do órgão e o órgão é o próprio sujeito configurado pela forma. Em termos epistêmicos, dizia que o que denominamos de disposição dos órgãos, aqui no uso de disposição vago, é o objeto formal de cada faculdade sensível corporal. Isso significa que esses órgãos exercem as funções pré-determinadas pelas faculdades, que são as suas formas, e as faculdades são atualizadas pelos seus objetos próprios. Quer dizer, cada faculdade, ela precontém a forma dos objetos que ela pode receber e atualizá-los. A cada faculdade dos sentidos externos do órgão corporal corresponde um objeto próprio. Em outras palavras, cada faculdade sensível contém nela mesma, antes de ser atualizada pelo seu objeto próprio, uma disposição natural ou um objeto formal que especifica a forma, a qualidade dos objetos que podem atualizá-la, o que, obviamente, explica porque o ouvido não vê a cor.
Dessa maneira, o órgão corporal é determinado pela sua disposição faculdade, a faculdade pelo seu ato e o ato pelo seu objeto. Bem, nós que do ponto de vista ontológico, as qualidades reais são os objetos próprios dos sentidos externos, são qualidades acidentais de substâncias corporais ou de unidades singulares de agregados configurados por uma forma natural. Assim é inquestionável para Tomás que as qualidades, que depois foram colocadas em questão como secundárias, são acidentes reais que modificam imediatamente os órgãos corporais e atualizam suas respectivas faculdades sensíveis. A questão que a filosofia moderna esmiuçou e analisou, a saber, se as qualidades secundárias, objetos próprios dos sentidos externos, em Tomás, são qualidades reais ou meras sensações, não foi tematizada por Tomás. O que ele procurou mostrar, na esteira do aristotelismo, foi como e por que essas qualidades acidentais reais podem ser corretamente aprendidas e reapresentadas pelos sentidos externos. As denominadas qualidades primárias, quantidade, grandeza, figura, etc., não são percebidas por uma faculdade específica dos sentidos. Elas não movem os sentidos de modo direto e imediato, como fazem as qualidades que são objetos próprios dos sentidos externos, mas as modificam mediante estas qualidades sensíveis. Isso não significa que cada objeto próprio seja acompanhado por um mesmo objeto comum, mas somente que todo objeto próprio dos sentidos é acompanhado por um objeto comum, isto é, por um sensível que pode ser comum a diferentes objetos próprios. Só através de um processo abstrativo, os objetos comuns dos sentidos poderão ser pensados independentemente das qualidades sensíveis. Filosofia moderna, em especial anterior cartesiana das sensações, colocará em questão essa tela. Então, o objetivo é o seguinte, nas faculdades externas, tem 5 que percebem qualidades reais. As qualidades, os objetos comuns, eles são qualidades reais, são os objetos próprios. Os objetos comuns, eles não são percebidos por uma faculdade especial. Eles são percebidos como são percebidas as qualidades reais. Agora, isso significa que toda qualidade real, toda qualidade secundária é acompanhada por um objeto comum. Mas esse objeto comum não é o mesmo. Ele é chamado a comum porque ele pode ser visto por diversas faculdades. É óbvio que, do ponto de vista cognitivo, receber ou ser modificado por um dado externo não significa ser submetido a uma alteração natural. Isso aqui que eu acho que vai ser importante na teoria de São Tomás. A distinção entre a alteração natural e a alteração intencional. Como ocorre quando um tijolo, por exemplo, é pintado. Tomás denomina a alteração aparentemente cognitiva da alteração espiritual ou intencional, denomina a alteração cognitiva de alteração espiritual ou intencional. Assim, o termo intencional se opõe primariamente ao termo natural ou ao físico. Natural ou físico, estou tomando como sinônimo. A recepção dos dados sensíveis pelos sentidos externos pode implicar uma alteração natural do órgão da faculdade, mas certamente implica uma alteração intencional. O objeto sensível não está fisicamente presente no sujeito cognoscente. Ora, ele discrimina os 5 sentidos, alguns têm alteração natural, entende? O olfato, e outros, como ele diz a vista, mas isso São Tomás é impreciso, ele aceita que a vista só tem uma alteração intencional. Mas qualquer objeto sentido tem uma alteração intencional. A explicação padrão da receptividade intencional é exemplificada pela análise da visão de uma cor. Tomás explica a visão da cor por um processo que envolve uma causalidade eficiente e formal, não diretamente sobre o órgão corporal, a vista, mas sobre os intermediários, média, que são intermediários materiais que transmitem as qualidades acidentais reais às faculdades sensíveis.
Em última análise, a necessidade dos médias deriva da crença que é necessário um contato direto do objeto com a faculdade sensível para que ocorram sensações. Ora, como não há, por exemplo, eu vejo uma coisa não há direto uma distância, ele exige que haja um intermediário, que é os médios, que vão um processo complicado. A qualidade imprime intencionalmente no intermediário, imprime uma causalidade eficiente formal. Esse intermediário transmite ao órgão corporal essa mesma figura, intencionalmente, que atualiza a faculdade que o órgão contém. Portanto, todo esse processo, o que tem uma qualidade real, natural, física dos objetos, isso é uma pressuposição ontológica, mas todo o projeto, a partir daí, desde os intermediários, segue-se esses intermediários, que esses intermediários são intencionais. Intencional não significa imaterial, embora São Tomás diga e use como sinônimo em certos casos. Portanto, a gente sempre corrige quando não concorda. Mas aqui não é só. São Tomás usa esse termo intencional e às vezes explica isso como alteração. Ele opõe alteração natural e alteração espiritual. Alteração natural é quando as coisas são modificadas nela mesma. Alteração espiritual é quando todo mundo é sempre modificado pela presença de uma causalidade natural sobre os olhos. Bem, a necessidade, corpos de São Tomás não modificam um ou outro sem que se toquem. Essa é a ideia para introduzir necessidade dos médios. É uma das principais. O médio da cor é o ar. A luz ilumina o ar, transparente, chamado lá de diáfano, que recebe intencionalmente a cor da qualidade sensível e a imprime causalmente no órgão material, atualizando a faculdade da visão. Uma cor que altera o órgão visual atualiza imediatamente a faculdade visual. Mas o que está presente nessa faculdade não é a qualidade real da cor, com suas propriedades naturais. Ela está presente intencionalmente na faculdade. O ser intencional da cor, sua forma intencional, é o que Tomás significa pelo termo espécie sensível. Então, espécie sensível, nesse caso, é a forma real aprendida intencionalmente. Do ponto de vista da natureza da forma, a espécie sensível é idêntica, e essa é a teoria, e é que fundamenta a similitude.